numa estrutura de concreto armado, por exemplo, a armação, né, que vai ter nesse pilar aqui, que é a quantidade de barras de aço que a gente vai colocar nessa seção, ela provavelmente vai ser menor do que nessas barras extremas. Então, vocês que estão aí cursando engenharia civil, provavelmente no semestre que vem ou no próximo ano, vocês serão alunos das matérias de dimensionamento de estruturas, né? Aço, concreto, madeira, e o dimensionamento dessas peças é feito fundamentalmente a partir da análise estrutural prévia dessas peças, né? Então, para você tendo uma estrutura, para você poder dimensionar aquela peça corretamente, dentro dos parâmetros normativos, você vai precisar saber a que esforço essa peça está submetida, né? Então, a análise estrutural é fundamental para isso. Sem análise estrutural, você não sabe o que vai acontecer com a sua peça. Então, mas levando mais para a parte conceitual ainda, do que a gente faz a análise estrutural, né? E por que a gente faz a análise estrutural? Quando a gente quer construir algo, né, levando para a área da engenharia civil, não só da engenharia civil, o pessoal da mecânica também precisa da análise estrutural para desenvolver peças, modelos que representem, né, corretamente o que eles querem fabricar ou o que a gente da engenharia civil quer construir. Então, dentro do âmbito da engenharia civil, a gente tem modelos estruturais que são usados com mais frequência, né, para reproduzir estruturas mais comuns que a gente tem na vida prática, né? Vocês que fizeram aí o curso de isostática, vocês já se familiarizaram com os modelos de treliça, né, com os modelos de viga, os pórticos planos, que são associações de vigas e pilares. E aí também a gente pode fazer um modelo estrutural de um pavimento inteiro, e o nível de complexidade, aí o céu é o limite, né? A gente pode modelar, né, nesses softwares hoje, ou então fazer modelos manuais, desde estruturas muito simples, né, vigas biapoiadas, até prédios inteiros, estruturas inteiras, shoppings, estádios, desde que a gente faça algumas ponderações a respeito dos modelos que a gente vai ver mais adiante, né? Então, aqui a gente tem alguns modelos, né? Esses são os mais comuns, que são, inclusive, os modelos introdutórios, né, das disciplinas de isostática. A gente tem o modelo de viga, né? As vigas são elementos unidimensionais, com carregamento perpendicular ao seu eixo, né? E a gente tem também as treliças planas, aqui representado aqui à esquerda, aqui embaixo, e a gente tem também os pórticos planos, que são uma associação de vários modelos de viga, né? Porém, com o acréscimo da força normal. E aqui a gente já tem um modelo um pouco mais sofisticado, que inclusive já foi gerado um programa comercial, né, de análise estrutural. Já é um modelo de um pavimento todo, né? Nesse caso aqui, é um modelo de um pavimento, de uma laje nervurada, né? Vocês vão ter contato na vida profissional de vocês, caso vocês entrem por essa área de cálculo estrutural. E aqui à direita é a resposta desse modelo, tá aqui à esquerda, isso aqui é o diagrama de momento fletor em cada uma das barras que constituem esse modelo aqui de laje nervurada. Então, em cada nervura dessa aqui, cada nervurinha dessa aqui, que a gente lançou aqui no programa, o programa automaticamente coloca uma barra, né? Essas barras são carregadas por ações ou deslocamentos, ou efeitos de temperatura, ou acelerações, e elas produzem várias respostas, né? Uma das respostas é o diagrama de momento fletor. Então, como eu tinha dito a vocês, os modelos estruturais, eles podem ser desde os mais simples até os mais complexos.
Aqui na frente, desculpa, a gente tem aqui um modelo ainda um pouco mais complexo, né? É um modelo de um edifício, que ele foi modelado também num programa comercial, e ele é um modelo já mais complexo que os outros, né? Porque ele inclui elementos de parede, ele tem aberturas, né, nessas paredes, para simular as aberturas reais de portas, janelas. Ele tem, lá embaixo, a gente consegue ver aqui, vocês podem notar que ao longo dele aqui, a gente tem as restrições, né? Em cada uma dessas restrições aqui, a gente vai ter as reações de apoio. Então, esse aqui já é um modelo mais complexo que os anteriores. E aqui à direita eu coloquei um modelo mais ilustrativo. Aqui é uma modelagem 3D também, né, num programa comercial, de uma estrutura de uma galeria pluvial, né? Igual essas que a gente está acostumado a ver aí debaixo das nossas avenidas aqui de Belo Horizonte, que inclusive foram judiadas, né, agora nessa época de chuva. Esse aqui é um modelo de uma galeria pluvial, desculpa. Vocês podem notar que aqui, ó, o modelo ele está representando o carregamento do solo aqui do lado de fora da galeria. Esse aqui é um dos carregamentos, né, que a gente tem que levar em consideração. Então, essa estrutura aqui da galeria pluvial, ela está submetida a forças que tendem a empurrar essa parede para dentro. Então, a partir desse carregamento, nós vamos ter uma resposta da estrutura para esse tipo de carregamento que, adicionada a outras respostas, vão nos permitir chegar ao detalhamento, né, ao dimensionamento final da peça. Bem, continuando nessa linha, a gente falou muito até agora, né, de ações, de modelos, do que os modelos podem ser, do que as estruturas estão sujeitas, e agora do que a gente pode usar como modelo, mas a gente tem que falar também, fundamentalmente, do que do que deve conter o modelo estrutural. Porque o engenheiro ele tem que ser capaz de conceber um modelo estrutural, mas mais do que conceber, ele tem que conceber um modelo certo, né? Um modelo que represente a estrutura que ele quer construir, né? Ou que ele quer dimensionar, ou que ele quer avaliar, no caso de alguma peça, de alguma outra coisa. Então, aqui, como ponto principal do nosso modelo estrutural, ele deve representar, né, de forma mais fiel possível, a estrutura que se deseja construir ou analisar. É o que eu tinha falado, a gente não adianta ser feito um modelo muito bom, mas que não represente a estrutura. Ele tem que ser fiel à estrutura, né? E, a partir disso, a gente chega num outro conceito, que é o da simplificação. Quanto mais simplificado o modelo for, melhor ele é, desde que mantida a coerência com a estrutura real. Então, gente, pela minha experiência prática, eu posso dizer a você, sem dúvida, que os melhores engenheiros, os melhores calculistas do mercado, eles fazem modelos simples, porém reais, né? Eles conseguem fazer modelos que, às vezes, você consegue resolver na mão, né? sem muito uso do computador, mas que guardam com a realidade uma semelhança muito grande. Então, é algo muito fácil de se analisar, apesar de, entendam bem, não é fácil de fazer, né? É necessário muita experiência. Mas os bons calculistas fazem modelos simples e reais. Então, eu até coloquei aqui um tópico, que é a análise estrutural, menos é mais. Né? Por quê? O modelo, quando ele é mais simples, ele é mais rápido, tanto de ser feito, quanto de ser analisado, quanto de ser processado no computador, né? Caso seja utilizado um software comercial, né? E os softwares comerciais que analisam modelos mais simples, eles são significativamente mais baratos que os que analisam modelos mais complexos, né? Um outro ponto é que quando você faz modelos mais simples, você tem uma menor chance de erro,
Isso é claro. Se você modelar, por exemplo, um porte com 5 barras, você tem muito menos chance de errar do que modelando um porte de 50 barras. É uma coisa óbvia, né? E um outro ponto é que quando você faz modelos mais simples, você tem maior reaproveitamento desse modelo em outras soluções, porque você já construiu um pensamento, uma linha de raciocínio que te permite usar esse modelo em outras aplicações que não só aquela obra ou aquela peça que você está mexendo naquele momento. Então, aqui, eu peguei, por exemplo, para falar da forma da forma mais fiel possível, né, que você deve representar a estrutura, eu peguei aqui um modelo bem básico, né, que você já deve ter visto no curso de hiperestática. Aqui é uma viga de 2 tramos, né, é uma viga hiperestática. Veja que ela tem 3 apoios, e ela está submetida a um carregamento uniformemente distribuído, e ela tem 2 vãos de iguais comprimentos, né? Então, essa viga, a partir da simetria da estrutura e do carregamento, você poderia dividir essa estrutura. Você poderia analisar só a metade esquerda ou só a metade direita. Então, essa estrutura aqui em cima, ela pode ser representada por uma soma dessas estruturas aqui embaixo. A metade esquerda, que seria uma viga apoiada na extremidade e engastada no meio, e a extremidade direita com engaste na esquerda e um apoio na direita. Por quê? Porque como a estrutura é simétrica, geometricamente simétrica, e o carregamento é simétrico, a gente sabe que aqui no ponto central, a tangente é nula, né? Então, aqui a gente tem, o ângulo aqui é 0. Então, como o ângulo é 0, a tangente é nula, é a mesma coisa representar isso aqui por um engaste. Por aqui no engaste a gente também sabe que não existe rotação da peça. Então, essa estrutura poderia ser representada de maneira fiel por essas 2 estruturas menores. Agora, nesse caso aqui, eu pus o mesmo caso bem simples, para a gente ver o outro lado da moeda, né? Essa estrutura aqui é uma estrutura do mesmo tamanho da outra, os mesmos 5 metros, porém agora o apoio está apenas 1,5 metro da extremidade esquerda. Então, essa estrutura ela não pode ser representada por uma soma dessas partes que eu coloquei aqui embaixo. Essa estrutura é diferente do somatório dessas duas. Por quê? Porque a tangente elástica aqui nesse ponto não vai ser 0, porque este vão tende a inclinar a viga muito mais nessa direção aqui do que esse. Então, a gente não pode representar este ponto aqui por um engaste dividindo a peça em 2. Então, deve-se ter muito cuidado ao se representar a estrutura com a escolha das restrições de apoio, pois uma restrição de apoio escolhida corretamente pode mudar completamente o comportamento da sua estrutura. Além das restrições de apoio, uma estrutura ela tem que ser representada corretamente, né, a sua geometria. Aqui eu peguei um exemplo muito básico, também, mais uma vez. Isso aqui é uma tesoura que a gente está acostumado a ver, né, nas estruturas de cobertura madeira. E essa estrutura, apesar de ser uma estrutura simples, uma forma mais correta de representar a estrutura, um modelo estrutural dela, seria essa aqui em cima. Vocês podem ver que foi feito um modelo estrutural de treliça, né, em que as barras foram colocadas da maneira, elas representam fielmente a estrutura. Ao contrário dessa treliça aqui embaixo. Parece uma coisa óbvia, porque a gente está vendo uma estrutura óbvia. Mas se numa estrutura mais complexa você fizer a ligação, né, de um nó da estrutura com o outro de uma maneira errada, você não vai representar a estrutura de maneira correta. Certo? Espera só um minutinho, gente. Vou colocar isso aqui no silencioso.
É, então, além da preocupação com as restrições de apoio, né, e com a geometria, a gente tem que levar em conta que o modelo estrutural ele também vai ser constituído, né, dos materiais. Então, a gente não adianta a gente querer representar, por exemplo, uma peça de madeira, se você no seu modelo estrutural você não colocar as propriedades do material dessa estrutura compatíveis com a estrutura existente, né? Um caso assim um pouco mais específico seria o concreto. Se o seu concreto, por exemplo, é 30 MPa e você representar a sua viga como sendo de 45 MPa, por exemplo, na hora de avaliar a deformação dessa sua viga, você vai ter uma deformação muito menor do que a estrutura real. Então, você estaria indo contra a segurança. Então, além das restrições de apoio e da geometria do material, a gente tem que representar de maneira fiel, né, as propriedades do material da estrutura, que é o módulo da elasticidade e o coeficiente de Poisson. Vocês provavelmente também já estão familiarizados com essas duas, né, com essas duas características do material, pois vocês já devem ter cursado as disciplinas de resistência dos materiais, né? E, ainda falando de modelo estrutural, a gente tem que ter bastante cuidado na aplicação dos carregamentos, né? Pois um carregamento, né, uma força aplicada, uma carga distribuída, ou então um recalque atribuído à estrutura de maneira errada, também vai levar a estrutura a te dar uma resposta muito errada. E levando em conta hoje, né, com o advento o avanço da computação, os modelos, né, os programas estão cada vez mais complexos e mais poderosos, qualquer coisa que a gente põe, isso agora falando da minha experiência, né? Tudo que você põe num programa de computador, a gente obtém resposta. Tudo, né? Então, se você, a gente fala, se você entrar com lixo no programa, ele vai te devolver lixo, né? Então, a gente tem que estar muito certo de como o modelo estrutural que a gente está fazendo, se ele corresponde à realidade. Porque, senão, a gente vai obter respostas completamente equivocadas. Tá. Então, agora, falando mais um pouquinho ainda dos modelos estruturais, mas já entrando na parte da matéria que vocês estão cursando, a gente tem os modelos, né, isostáticos e hiperestáticos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como esses modelos se relacionam na vida prática, né? Além dos modelos isostáticos e hiperestáticos, a gente consegue classificar os modelos pela quantidade de graus de liberdade que eles têm, né? Por exemplo, a treliça, a gente começa estudando treliça na isostática. Por quê? Porque a treliça é o modelo mais comum que a gente tem. São estruturas planas, né, com os nós todos articulados e que recebem forças apenas nesses nós. Então, as barras de um modelo de treliça, elas ficam submetidas a apenas esforços normais. Então, é um modelo mais básico que a gente tem. Agora, pode surgir, né, um questionamento de vocês, por que estudar um modelo de treliça se ele é tão simples, né? Apesar de ser um modelo simples, o modelo de treliça ele é utilizado em diversas aplicações, né? Diversas. Nós temos diversas coberturas, por exemplo, de hipermercados que são feitas de treliça 3D, treliça espacial, né? Eu acabei de mostrar para vocês agora uma estrutura 2D de treliça numa cobertura de madeira. E vocês também vão ver, né, no estudo das estruturas de concreto, que existem vários modelos de transporte de cargas internas às estruturas de concreto, que são também feitos por modelos aproximados de treliças. Então, o estudo da treliça, né, pode parecer um estudo, às vezes, um pouco enfadonho, mas no futuro ele vai ser muito utilizado por vocês. E aqui também, como eu já disse,
Nós temos aqui os postes planos, que possuem 3 graus de liberdade, né? Os nós podem deslocar nas duas direções do plano e girar também nesse plano. E os modelos estruturais, né, ainda falando um pouco deles, eles também podem ser classificados pelo tipo de análise que a gente vai fazer. Nesse primeiro momento da graduação, vocês vão se familiarizar mais com as análises lineares, né, que são os modelos que a gente usa no início do curso. Mas as pessoas que optarem por seguir nessa área de análise estrutural, vocês, ao longo da vida acadêmica de vocês, vocês vão se deparar com outros modelos, né? São os modelos de análise não linear, tanto física quanto geométrica, e também os modelos de análise dinâmica, né? Que levam em conta a variação da aplicação da carga ao longo do tempo, né? A carga não é mais estática, como a gente está acostumado. E nos modelos não lineares, a gente tem a resposta da estrutura, ela varia de acordo com o carregamento, né? Hoje, na análise linear, a gente faz o equilíbrio da estrutura na posição indeformada. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de se interessarem pelo tópico de análise não linear geométrica, vocês vão ver que a estrutura ela já é analisada na posição deformada. Então, alguns parâmetros já mudam, já é uma outra análise que quem tiver interesse em seguir por essa área, provavelmente vai ver mais para frente. Então, agora, falando especificamente agora sobre exemplos da vida prática, eu queria apresentar para vocês, eu selecionei 2 exemplos. Como a minha área de atuação é na área de concreto, eu selecionei 2 exemplos mais pertinentes, à minha área, que eu posso explicar para vocês com mais profundidade. Então, o primeiro exemplo que eu vou explicar para vocês é o exemplo da ligação viga-pilar em estruturas pré-moldadas. A gente pode ver aqui do lado esquerdo, vou deixar uma figurinha aqui bem explicativa. A gente tem aqui do lado esquerdo um pilar, de uma estrutura pré-moldada, com um console. Do lado esquerdo a mesma coisa. E a gente tem aqui uma viga que ela vai se apoiar nesses 2 consoles aqui, que por sua vez estão ligados aqui ao pilar. Então a viga vai ficar sustentada por esses elementos aqui. Então, o que acontece? Aqui na foto da esquerda, já é uma estrutura real, a gente pode ver aqui a ligação da viga com o pilar. Então, o que acontece? Num primeiro momento, as estruturas pré-moldadas, elas são executadas no chão, elas não são executadas em loco, como o concreto que a gente está atualmente, a gente conhece. Elas são concretadas em outro lugar e são levadas para serem montadas na obra. Então, essa peça que vocês estão vendo aqui, todas essas peças, elas vieram de um outro lugar, foram içadas por um guindaste e foram colocadas em seus respectivos lugares. Então, o que acontece? Quando essa peça ela é içada e colocada sobre esses apoios, essa viga de concreto pré-moldado, ela se comporta como uma viga biapoiada. Eu representei, como aqui a gente tem uma estrutura de 2 pavimentos, eu peguei aqui um modelinho bem simples, A gente tem aqui à esquerda, a gente pode ver um modelinho de 2 pavimentos, A gente tem aqui os pilares, Os 2 lãs de pilares e as 2 vigas. E a gente pode ver aqui que as vigas elas são rotuladas aqui nas extremidades, pois elas estão simplesmente apoiadas nos consoles. Então, este momento que vocês estão vendo aqui, aplicado ao pilar, é apenas o momento da reação da viga, pois a viga está aplicada aqui no console, existe uma excentricidade entre o console e o eixo do pilar. Então, esse momento aplicado aqui não é o momento de ligação da viga com o pilar. É o momento apenas da excentricidade da força vertical da viga no pilar. Então, como eu tinha dito para vocês,
no momento da montagem, a viga comporta-se como um elemento biapoiado, né? Então, não há transferência de momento entre a viga e o pilar. São estruturas que não compartilham momentos, né? E com relação ao pilar, no momento da montagem, ele está submetido às forças normais, né? Mais esse momento de excentricidade da viga. Vocês podem ver aqui que, num vão de 6 metros, a reação da viga seria as 5 toneladas por metro, que eu apliquei de carga distribuída, vezes os 6 metros, dividido por 2, o que dá 15 toneladas força de reação. Se a gente considerar que o pilar tem 40 de largura e o console 40 de comprimento, a gente vai ter aqui, então, um momento resultante, né? Vai ser a reação da viga, vezes essa excentricidade, que é metade do console mais metade do pilar, vai dar 15 toneladas força vezes 0,4 metro, que vai dar 6 toneladas força por metro, que é o que foi aplicado aqui, né? Então, como eu tinha dito a vocês, é importante saber o comportamento da estrutura previamente, para a gente poder modelar uma coisa real. Se a gente esquece, por exemplo, desse momento, né, nós estamos esquecendo uma parcela importante das ações que estão solicitando pilar. Então, isso tem que ser sempre levado em consideração. Aí, aqui eu coloquei o diagrama, né, de momentos fletores, para a gente ver a estrutura na hora da montagem. Vocês podem ver aqui, ó, que, como eu tinha dito para vocês, a viga se comporta como um elemento biapoiado. Se a gente pegar e calcular aqui nessa viga o famoso PL2 sobre 8, a gente vai ver que o valor do momento dá 22,5 toneladas de força vezes metro, que é justamente o que está aqui no programa. Então, o que acontece? A viga não trocou o momento com o pilar, né? A gente pode ver aqui que as barras dos pilares, eles vão absorver aquele momento de 6 toneladas de força totalmente. Aqui em cima, a gente tem somente uma barra de pilar. Então, ele pega o momento todo, né, as 6 toneladas. Aqui, nesse ponto, a gente tem a barra da viga e as 2 barras de pilares. Só que a barra da viga, ela está rotulada em relação ao pilar. Então, as 2 barras de pilares têm que dividir elas têm que dividir as 6 toneladas de momento que está aqui. Vocês podem ver que o somatório deste momento com esse dá 6 toneladas, né? Como vocês estão estudando em hiperestática, eu deixo para vocês aqui o desafio de chegar nesses mesmos valores através do método de Cross, né, que é um método que, se vocês... eu não conheço a ementa do curso, mas é um método famoso, um método hiperestático famoso para a gente poder chegar em momentos de estrutura hiperestática. Agora, partindo agora para, né, a outra fase da estrutura, a gente falou da fase de montagem, né, com o carregamento e a resposta à estrutura. Agora nós vamos falar da fase final da estrutura, né? A maioria das estruturas de concreto pré-moldado, depois que ela é colocada no lugar, as ligações, elas são solidarizadas, né? Então, o que acontece? A viga é colocada apoiando um pilar, e depois vocês podem ver que, por essa foto aqui, ó, que o pilar, ele vem com esse orifício da fábrica, e aí é colocada uma armadura aqui, ó, essa barra de aço na viga, e essa barra, ela atravessa o pilar e chega na viga lá do outro lado. E depois tudo isso aqui é concretado para ficar um elemento monolítico. Então, a fase final da estrutura, né, após a montagem, a fase final da estrutura, os elementos têm ligação. Então, a viga passa a ser um elemento solidário ao pilar, o que é diferente da fase de carregamento, da fase de montagem. Desculpa. Então, a gente pode ver. Então, na hora que a gente for, né, simular a fase final da estrutura, o nosso modelo estrutural ele já tem que levar em conta essa ligação rígida. Então, vocês podem ver que nesse modelo aqui já mudou em relação ao modelo anterior. Agora, continuando com o mesmo carregamento e o mesmo vão,
a gente já tem aqui uma ligação semirrígida entre a viga e o pilar, certo? Então, essa estrutura, ela vai produzir uma resposta diferente da estrutura que a gente estava analisando. A gente pode ver aqui, então, eu separei aqui alguns números para a gente poder comparar por alto, né? E eu escrevi aqui que para cargas atuando após a solidarização das ligações, as vigas terão ligações semirrígidas com os pilares. O que acontece? A viga era um elemento biapoiado. Agora, ela é um elemento que não vai ser nem apoiado nem engaste. Por quê? Porque talvez a barra aqui representando o pilar, ela não seja suficientemente rígida para engastar a laje a ponto de produzir aqui um engaste perfeito. E como que a gente sabe disso? A gente faz aqui uma conta bem simples, né? Essa viga, a gente tinha o momento negativo de uma viga biapoiada, a gente sabe que ele é zero, né? E a gente sabe que o modelo, o momento de engastamento perfeito de uma viga, né, ele vale PL2 sobre 12, né? Que, nesse caso aqui, fazendo as contas, vai ser igual a 15 toneladas força por metro. Então, a gente sabe que o valor do momento negativo aqui da viga, ele tem que variar entre 0, com a viga biapoiada, até 15, com a viga bem engastada. Vocês podem ver aqui que ele está em 9 toneladas. Ou seja, essa ligação é uma ligação semi-rígida. Ela não é nem um apoio perfeito, né, uma rótula perfeita, nem um engaste perfeito. Ela é uma coisa intermediária entre os dois. Então, por esse exemplo aqui, vocês já podem ver que a estrutura, a mudança de comportamento, né, a viga deixou de ser hiperestática e passou a ser uma estrutura hiperestática, porém, uma estrutura hiperestática sem engastamento perfeito. Como eu falei do momento negativo aqui da viga, a gente também pode olhar o momento positivo da viga e comparar, né? Qual a conta que a gente tinha feito? O momento de uma viga bem engastada, né? O momento no meio do vão, ele tem o valor de PL2 sobre 24. E o valor do momento no meio do vão de uma viga biapoiada, ele tem o valor de PL2 sobre 8, que a gente já tinha feito a conta. Então, o momento aqui no meio da viga, ele tem que ser algo maior do que 7,5 e menor do que 22,5. Então, vocês podem ver aqui que nos dois casos, a gente tem um momento parecido com isso. Mas por que isso aconteceu? Como o momento de engastamento aqui na viga não foi alto o suficiente para chegar num momento de engastamento perfeito, esse momento aqui, a gente fala que ele foi relaxado. Então, essa viga tende a ter um giro maior e esse momento aqui tende a aumentar em relação ao PL2 sobre 24. Né? Então, esse exemplo aqui é um exemplo clássico de como as estruturas migram de um comportamento isostático para um comportamento hiperestático. Agora, eu vou citar um outro exemplo, né, que é ainda na parte pré-moldada, que também é um exemplo de ligações entre elementos. Da mesma forma que existe a ligação entre elementos, entre viga e pilares, durante a fase de montagem da estrutura, os painéis de lajes, né, que são esses painéis que a gente está vendo aqui, eles são simplesmente apoiados nas vigas. O guindaste levanta essas peças, né, as apoia sobre as lajes, e elas ficam lá até a fase final da concretagem. Então, como eu já tinha dito, né, no momento da montagem, a laje se comporta como um elemento simplesmente apoiado, e a viga também, ela se comporta como uma viga de seção retangular. Né? Vocês vão ver mais adiante, nos cursos de concreto armado, que a gente pode considerar, no comportamento da viga, a gente pode considerar um comportamento
da viga trabalhando em conjunto com a laje. Isso é chamado no concreto armado, isso é chamado de viga T, né? A seção transversal do elemento passa a se comportar como uma viga T. Só que o que acontece? Para que a viga comporte com a viga T, ela tem que estar ligada de maneira solidária na laje, né? No caso aqui da estrutura de pré-moldado, tem que ser previsto na viga esses conectores aqui, no caso, a armadura da própria viga, né, que foi prolongada aqui para fora da concretagem, para que isso aqui, ao receber o concreto, seja solidarizado tanto o comportamento da viga quanto o comportamento da laje. Então, como eu escrevi aqui, tanto a viga quanto a laje, né, elas já devem ser previamente calculadas para trabalharem juntas. A gente já tem que ter isso em mente na hora que a gente for escolher a estrutura que a gente for usar. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Se a gente for considerar após a fase, se a gente for considerar na fase final da estrutura a viga trabalhando como solidária à laje, a viga já tem que vir, por exemplo, né, lá da fábrica de pré-moldado, com essas armações aqui que permitem a ligação dela na laje, né? Esse caso aqui da direita, por exemplo, isso já não seria possível. Vocês podem ver que aqui a estrutura ela está com né, a face superior aqui da estrutura está lisa. Então, aqui nesse caso, mesmo que exista aqui a solidarização com o concreto, não vai haver transferência de esforços entre a viga e a laje que vai apoiar aqui em cima. Então, aqui eu coloquei essa figura, né, para dar um exemplo de como que é esse processo construtivo, para a gente poder ver o que muda no esquema estrutural que a gente está fazendo, né, na estrutura. Depois da montagem da estrutura, é realizada aqui a colocação das outras barras de aço, né, que a gente chama de armadura, né? E em seguida aqui, vocês podem ver por essa mancha aqui que aparece no desenho, toda a estrutura ela é concretada de maneira contínua, né? Então, após essa concretagem, a viga passa a ter uma seção transversal diferente da original e as lajes passam a ter continuidade de uma para outra, né? Então, a laje, que assim como a viga era simplesmente apoiada aqui nessa viga, ela passa a ter, com a concretagem, uma ligação semi-rígida com a outra laje. Aqui, para poder, né, exemplificar isso para vocês, o que eu fiz? Eu peguei também um programa de cálculo estrutural que a gente usa, né, um programa comercial, e aqui do lado esquerdo, o que eu fiz? Eu simulei a estrutura na fase da montagem, né? Então, esses aqui, ó, são os diagramas de esforços na laje. Vocês vão aprender lá no concreto 1, né, que os elementos de laje, a gente analisa os momentos fletores na laje nas duas direções. Nessa figura aqui, estão representados os momentos fletores dos elementos na direção horizontal. Então, a gente pode ver aqui, ó, pela cor, que aqui a gente tem um azul escuro, né, representando momentos fletores maiores. E aqui, desse lado também, a gente pode ver que a estrutura é simétrica. A partir do momento que a gente faz a solidarização, né, a concretagem conjunta do pavimento, essa laje aqui passa a ter ligação com essa. Então, aparece aqui na interface entre as duas lajes um momento fletor também, só que de valor inverso a esse. No caso, é um momento negativo, da mesma forma que a gente viu nos modelos de viga. Então, como aqui apareceu um momento negativo, os momentos positivos aqui da laje tendem a diminuir. Vocês podem até ver que o esquema de cores aqui, o azul que está aqui dentro, é um azul mais claro que esse aqui. Então, vocês podem ver que para as lajes também aconteceu uma mudança no comportamento da estrutura. As lajes antes eram isostáticas, né? Elas eram simplesmente apoiadas aqui nos quatro bordos, né? nas quatro vigas, e elas passaram agora a ter
um engaste central e 3 bordas de escada. Então, o comportamento mudou completamente. E aqui eu coloquei, para poder mostrar para vocês, um exemplo, uma figura mostrando, a gente pode ver, aqui está meio tumultuado, mas dá para poder ver, a gente tem aqui os painéis aqui, essa linha aqui são os painéis de laje, né? Aqui desse lado também os painéis de laje, apoiados na viga, e aqui a gente vai ver que o concreto vai vir aqui e vai solidarizar essa viga com essas lajes. Então, é isso aqui que acontece na prática. A estrutura muda de uma característica isostática para uma característica hiperestática. Né? E aqui também, mais como uma curiosidade para vocês, a gente pode ter não só, né, peças de concreto armado, a gente pode ter elementos metálicos trabalhando em conjunto com o concreto. Essa viga aqui, por exemplo, a gente tem aqui uma viga de seção I, metálica, que durante a montagem, ela recebe essa laje também metálica, né, que vai ser preenchida de concreto posteriormente, que a gente chama de steel deck. E essa laje, durante o momento da montagem, ela também se apoia nessa viga. Então, durante a montagem, a seção dessa viga é somente o I. Após a concretagem, essa laje ela é toda cheia de concreto, o concreto vai aderir a esses conectores de cisalhamento aqui que a gente está vendo, e esse elemento todo vai começar a trabalhar em conjunto, que vai ser a viga em I metálica, mais uma parcela dessa laje aqui de concreto. Então, a viga, nesse caso, não é uma alteração de uma estrutura isostática para hiperestática, mas é uma alteração no comportamento da viga, da peça em si. Né? E aqui do lado direito, a gente pode ter um outro tipo de mudança de comportamento, né? Muito parecido com a esquerda, porém não é uma laje metálica, é uma laje dessa que a gente viu, acabou de ver, alveolar, mas que ela também vai ser ligada aqui pelos conectores a uma viga metálica. Então, da mesma forma que aconteceu aqui na esquerda, após a concretagem, essa estrutura aqui, a viga vai se comportar de maneira diferente do modelo inicial. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da apresentação. Falei um pouco do que eu vejo na prática, né, essas relações entre estruturas isostáticas e hiperestáticas, elas podem acontecer tanto a gente querendo, né, a gente prevendo, quanto elas podem acontecer também pelo lado negativo. Por exemplo, se a gente tem uma viga, né, um ponto central de uma viga, um apoio central, a gente sabe que ali o elemento de barra ele vai estar submetido a um momento fletor negativo ali em cima do apoio. Se a gente não dimensionar a peça, principalmente as de concreto, né, para trabalhar, se a gente não dimensionar a peça para esse esforço, a peça de concreto, vocês vão aprender isso, ela trabalha muito mal a tração, né, vai dar ali em cima, e aí pode acontecer ali na peça de concreto pequenas fissuras. E essas fissuras, elas vão causar o que a gente chama de plastificação da seção. A plastificação da seção nada mais é que o aparecimento de uma rótula ali em cima. Então, o que está acontecendo? Ao contrário da peça de pré-moldado, que evoluiu de uma estrutura isostática para uma estrutura hiperestática, essa viga ela vai evoluir de uma estrutura hiperestática para uma estrutura isostática, né? Num caso extremo, né? Se a peça fissurar toda, ela vai começar a se comportar como uma peça isostática. Então, eu deixei para falar isso no final, porque isso já é um tópico para uma outra oportunidade, e fica também como uma curiosidade para vocês pesquisarem que não é só quando a gente quer que as estruturas mudam da característica isostática para hiperestática, né? Então, mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade, né, professor Rosalvo, de eu vir aqui
falar com vocês e eu estou à disposição, vou deixar meu contato aqui para vocês e agora abro para as perguntas que vocês quiserem fazer. Ok, Rafael, a gente também agradece muito aí, e o pessoal que tá na sala, né, que tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode ficar à vontade aí para falar com ele. Professor, boa noite. Boa noite. No início da palestra, eu vi que o senhor colocou em relação das reações, eu me perdi um pouquinho, mas em relação ao vento. Quais são as principais características das estruturas para absorver ou reagir com esses ventos? Entendi. Olha só, quando a gente tem estruturas, né, sujeitas a ações horizontais, né, que é o caso do vento, a gente tem que pensar em duas coisas, né, primeiramente. O quão alta essa estrutura é, né, porque isso influi diretamente na ação do vento. E eu te dou um exemplo normativo, né? A gente tem uma norma aqui no Brasil, né, que é a nossa norma que trata a respeito da ação dos ventos, né, nas edificações. E só para você ter uma ideia, a pressão de vento, né, que é a pressão que o vento exerce ali em estruturas impermeáveis ao vento, que a gente chama por esse nome, ela cresce, a velocidade básica do vento, a velocidade característica do vento, ela cresce com o quadrado da altura, né? Então, se você tem um prédio 2 vezes mais alto que um outro prédio, ele vai estar sujeito à pressão de vento 4 vezes maior, né? Então, o primeiro ponto principal é o quão alta é a estrutura que você quer tratar. A partir disso, o que acontece? A sua estrutura, ela tem que ter, o que eu estava falando para vocês, ela tem que ter uma rigidez suficiente para que ela consiga absorver esses esforços de vento. Ela tem que ter essa rigidez. Essa rigidez é com base no quê, né? O que é uma rigidez suficiente? A norma, ela te dá um parâmetro de deslocabilidade máxima horizontal. Por exemplo, é o tanto que este ponto aqui do telhado, ele pode se mover horizontalmente quando o edifício está sujeito à ação dessa força horizontal. Esse deslocamento aqui, ele é proporcional à estrutura do prédio. Vou te dar um exemplo. Se você pegar, né, a gente conhece da isostática, se você pegar uma barra em balanço, né, com vão L, submetida a uma carga aplicada na direção horizontal, você sabe que a flecha máxima dessa estrutura, né, lá no ponto de aplicação, a flecha horizontal máxima, ela é PL ao cubo sobre 3AI. Então, o que acontece? Num prédio alto, né, a gente pode fazer uma simplificação grosseira, como sendo uma barra em balanço submetida a esses vários carregamentos aqui que a gente está vendo, e a gente faz uma composição desse comportamento de barras, de barra em balanço com essas cargas. Então, o que a gente faz? A gente vai mudando a seção transversal desse balanço, né, que, no caso, ele tem que ser uma peça representativa do prédio todo, de forma que a gente tenha, lá em cima, um deslocamento horizontal permitido pela norma. Então, a partir do momento que você fica dentro, esse não é o único parâmetro, a partir do momento que você fica dentro do deslocamento horizontal, você pode começar a dizer que a sua estrutura ela está apta a absorver corretamente o vento. É claro que as estruturas, né, lá dentro as estruturas que a gente chama de contraventamento, dentro dessa estrutura principal você tem essas subestruturas de contraventamento, elas vão estar sujeitas, né, pela ação do vento, elas vão estar sujeitas aos esforços, né, normal, cortante, momento, e elas têm que ser dimensionadas corretamente com esses esforços. Ok. É porque é exatamente isso que eu ia
perguntar para o senhor, porque nas estruturas metálicas, a gente consegue visualizar os contraventamentos de cara, né? Vai chegando e a gente já consegue identificar os contraventamentos. E assim, em 99,9% dos casos, né, de estrutura de concreto, a gente não consegue visualizar esse contraventamento, né? Sim, sim. Eu te dou um exemplo em prédios altos, né? Assim, não só prédios altos, as estruturas de contraventamento, de estruturas de concreto, se você for analisar, assim, grosso modo, todo pilar, né, ele pode ser uma estrutura de contraventamento. Ele vai ter uma rigidez no deslocamento lateral. Na hora que você começa a combinar pilares e vigas, formando pórticos, você vai ter esses pórticos, eles também vão funcionar como estruturas de contraventamento, né? Além dos pórticos, por exemplo, você pegar a área ali, o hall, geralmente o elevador, o hall da escada, você vai ter elementos, pilares ali em forma de C, né? Que esses pilares eles são extremamente rígidos. Então, o prédio tem ali, por exemplo, prédios mais altos, eles têm um núcleo de inércia central ali, que juntamente com os outros pórticos, né, que as vigas e os pilares formam, eles conseguem formar uma estrutura de contraventamento adequada. Ok, professor, muito obrigado aí pelo esclarecimento. Ok. Mais alguém? A gente tem alguma dúvida? Agora eu tenho uma curiosidade. O senhor falou que essa imagem à direita aí dos edifícios que sofreram recalque, que eles já foram recolocados do prumo. Como isso é possível? Lá, eu também tinha essa curiosidade. Lá em Santos, né, esses prédios eles foram macaqueados, né? Eles fizeram um reforço na fundação e eles colocaram macacos hidráulicos lá na fundação e eles conseguiram voltar esses prédios ao prumo utilizando esses macacos. Bacana demais. É porque gera curiosidade, né? Sim, Uma claro. estrutura gigantesca, o prédio altíssimo, e conseguir voltar ele para o prumo sem sofrer, não é só o caso, isso sem sofrer fissuras, sem sofrer as outras ações que podem sofrer, né? Sim, claro. Isso aqui é interessante. Obrigado, professor. Alguém mais, gente? Bom, parece que não tem mais pergunta, né, para esse momento. Bom, Rafael, mais uma vez, né, obrigado aí pela disponibilidade, né, a todos que participaram aí também, obrigado pela cooperação, né, pelo empenho aí em prestigiar a palestra, e aqui as portas estão abertas aí, Rafael, sempre que a gente tiver algum evento dessa natureza, ou seja assim virtual, ou seja presencial, né, a gente Obrigado. vai estar falando com você, né, e para que você também esteja participando e auxiliando a gente aí com o seu conhecimento prático e teórico, né, com a vivência que você tem aí no dia a dia, as coisas que você já viu aí nessa trajetória sua. Beleza? Obrigado, professor. Eu estou à disposição, né? Espero que numa próxima oportunidade, de maneira presencial, né? A gente consegue Sim, se expressar melhor presencialmente. sim, né? Esperar que essa pandemia acabe logo aí, que a gente consiga retomar as atividades lá na UFMG, né, que ficaram paradas aí desde o início de março, e que a vida, né, possa voltar ao normal aí, que infelizmente a gente está vendo aí um número grande de pessoas que estão morrendo, né, e que isso possa acabar o quanto antes e a gente voltar a ter uma vida um pouco mais natural, né, do que a gente está vivendo nesse momento. Mas valeu demais aí pela oportunidade, e a gente vai se falando, né, e qualquer outra novidade ou outra oportunidade que surgir, a gente
convida você novamente, foi muito bom, foi muito proveitoso, e eu espero que a gente também possa ter contribuído aí, né, pelo menos fazendo você se organizar aí, também para pôr suas ideias na ordem, que a gente sabe que no dia a dia do trabalho, muitas vezes a gente vai fazendo as coisas de forma tão automática que não para nem para atentar os detalhes, né? E às vezes quando a gente para escrever isso, para explicar para alguém, a gente acaba tendo que organizar melhor, né? Sim, sim. Mas é isso. E precisando de alguma coisa também, a gente está aí, está à disposição, e logo, logo isso tudo vai passar e a gente vai estar de volta de forma presencial, beleza? Tá certo. Obrigado, professor. Ô, professor, obrigado a todos aí. Oi. Principalmente para o professor Rosalvo, né, do professor Rafael, haveria uma possibilidade de o senhor me ceder esse material para estudo também? Você teria a disponibilidade, Rafael, de compartilhar a apresentação? Por mim, não tem problema nenhum. Eu particularmente, eu não botei para gravar aqui, não. Mas se tiver gravado, por mim, não tem nenhum problema. Eu gravei, mas e se você também puder manda para mim por e-mail a apresentação? Sim, claro. Para ficar menor, e aí eu transmito para o pessoal que participou aqui, que tiver interesse. Tá, eu faço. Obrigado, professor Rosalvo. Até mais, gente. Obrigadão aí, uma boa noite. Rafael, obrigado mais uma vez. Obrigada. Bom descanso aí para você. Tchau, gente. Obrigado. Até mais.